Eu sou Ana Emília de Oliveira Almeida Prado, diretora para Assuntos Institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, e hoje estamos aqui para uma entrevista com o Dr. Miguel Pereira Neto, presidente da Comissão de Estudos sobre Corrupção, Crimes Econômicos, Financeiros e Tributários do Instituto dos Advogados, que tem esse programa em conjunto com o Tribunal de Justiça. Como vai, doutor Miguel? Ana Emília, como vai? Todos os nossos espectadores. Muito feliz de participar desse programa. Para mim é um prestígio enorme, código de honra, né? E estou aqui à disposição para satisfazer aí todas as questões. São muitas, já vou lhe adiantando, porque o assunto tem estado na mídia e tem provocado muito a população, as pessoas têm ido para as ruas. E a corrupção é um tema que está em tela atualmente. No tocante ao projeto das 10 medidas contra a corrupção, qual a visão geral do senhor com relação ao tema que deverá voltar para análise legislativa em breve no Senado? É um projeto de lei que foi apresentado como de iniciativa popular, né? Então, eu tenho algumas considerações. Eu acho que a primeira delas é no tocante a essa situação de que todos nós somos contra a corrupção. Não é? Se eu te fizer uma pergunta, Ana Emília, você é contra a corrupção? Claro. Né? Lógico. Delcy, você é contra a corrupção? O André é contra a corrupção? Todos nós, com certeza, diremos, somos sim contra a corrupção. Então, é um projeto que foi apresentado para, né, a sociedade no geral, né, e com essa pergunta: o senhor é contra a corrupção? Sou. Ah, então assina aqui. E o que a pessoa assinou? Né, as pessoas leram o que assinaram? Todos têm consciência do texto que foi apresentado com as 10 medidas? E as 10 medidas originariamente traziam, né, uma série de dispositivos, de alterações de leis, proposta de emenda à Constituição e tal. A Câmara, houve debates muito acalorados na Câmara dos Deputados, com a presença de juízes, procuradores, nobres advogados. Então é um projeto que foi muito estudado e ele acabou sendo ali resumido, né? Foram excluídas algumas normas, foram feitas algumas alterações e hoje ele está no Senado, né? Houve várias críticas, inclusive ação judicial para que relatoria do ministro Fux, e aí houve a recontagem das assinaturas, né? E agora o projeto, com algumas exclusões, foi remetido para o Senado. O Senado pode reincluir, não é, todos aqueles dispositivos originários. Se o fizer, deve retornar para a Câmara, não é, então, de acordo com o próprio procedimento. Então, esse projeto de lei, ele trouxe algumas alterações importantes, mas também trouxe algumas alterações preocupantes. Posso lhe perguntar, doutor Miguel, especificamente com relação às provas ilícitas? A medida, desde que elas obtidas de boa-fé pela autoridade policial, o senhor entende que seja possível a sua aplicação? Sim, até quando a gente trata de algo ilícito, né, tem aquela questão, né? Poxa, eu vou produzir as provas por todos os meios admitidos em direito. Isso é quase uma máxima que a gente, né, observa em petições iniciais e tal. E é evidente que não se pode produzir uma prova de forma ilícita, né? Isso significa flexibilizar, ou facilitar, ou gerar uma desigualdade no processo. A prova ilícita jamais vai poder ser presumida de boa-fé ou comprovada de boa-fé. A boa-fé, ela não teria um vínculo. Acho que
a questão da ilicitude, ela existe por si só. Não é? Então, o meio de prova foi ilícito. Não é? A mesma situação de nós... então, depois dessa prova ilícita, outras foram produzidas com base naquele início. Não é? Então, essas provas produzidas posteriormente, elas estão contaminadas, não é? por aquela ilicitude. Não é? Isso também no projeto das 10 medidas acaba sendo relativizado com o aproveitamento de uma ou outra prova posterior, mas o processo ele tem que gerar uma segurança para a parte. Não é? E essa segurança, ela evidentemente prevê a licitude da produção das provas. Isso está na Constituição, também no nosso Código de Processo Penal. Não existe a mínima necessidade de se instituir uma nova regra, né? Os próprios tribunais pronunciam e analisam as provas, o juiz. Então a gente tem que ter um respeito com relação a esse discernimento e não criar uma desigualdade, uma disparidade de força, de armas, né, para o órgão acusador, que já é muito mais forte com o aparato estatal e etc. E tal. Então, assim, essa medida, esse artigo das provas ilícitas, com todo respeito, ele não deve passar. Ainda o projeto prevê também a delimitação da utilização do habeas corpus e também um ajuste às nulidades processuais. Como o senhor analisa essas propostas? O habeas corpus é uma conquista, não é? O habeas corpus é uma conquista da democracia, uma conquista que anos foi assim, demorada para que se consolidasse. Não é? Qual é a espinha dorsal do processo? Não é? Qual o instrumento mais eficaz, pleno, rápido, que o advogado ou qualquer do povo pode impetrar um habeas corpus em favor de alguém? Então, alguns dispositivos das 10 medidas trazem uma restrição à utilização do habeas corpus. O habeas corpus não pode ter restrições. Ele tem que ser imediatamente apreciado pelo magistrado que receber, não é, a petição. O habeas corpus ele é impetrado quando se vislumbra nulidade no processo também. Né? Então, afastar do habeas corpus a análise de questões formais do procedimento, do processo, acaba trazendo uma impossibilidade de que aquele mal seja cessado de uma forma imediata. Então, o que estou querendo trazer é que o habeas corpus sirva única e exclusivamente quando houver, não é, um risco de ou uma ameaça ao direito de liberdade, de ir e vir e tal, e aí nós estaríamos tratando diretamente do mérito da questão. Não é? Então, realmente, o mexer com habeas corpus traz um retrocesso enorme. Não é? E traz um retrocesso para regimes de exceção que não permitem, né, a impetração de habeas corpus. Traz um excesso de poder também indiretamente, né, porque evita a adoção de uma medida que é a mais importante delas. Né? Então, esse é o principal motivo de a Câmara realmente não ter acatado essa alteração. Apesar de que o Senado também hoje poderia, né, reapreciar essa questão, mas nós estamos confiantes e acreditamos que isso não ocorra. Acho que o Estado de Direito democrático, com as instituições fortes, fortalecidas, né, e com os institutos do direito constitucionais, porque o habeas corpus é um remédio constitucional, ele tem que ser mantido incólume, né, sem qualquer tipo de agressão. Doutor Miguel, em decisão do Pleno, o Supremo Tribunal Federal, o STF,
decidiu pela relativização da presunção de inocência, permitindo o início da execução da pena já em segundo grau. Qual o entendimento do senhor acerca do tema? É um princípio, né, da presunção de inocência. Então, o acusado, ele só será considerado culpado quando houver o trânsito em julgado daquela decisão. Nós temos muitos exemplos e um percentual razoável de recursos que são providos tanto no STJ como no Supremo Tribunal Federal. Não só com relação a recursos de apelação, como também outros recursos. E é uma segurança que tem a parte de ver garantida a jurisdição em todos os seus graus. A questão de se aplicar a pena de uma forma antecipada, ela não representa o melhor dos remédios também. Existem meios cautelares, né, a prisão preventiva, né? A prisão preventiva, preenchidos os requisitos, ela acaba trazendo, né, essa possibilidade de manter a pessoa presa durante o processo. Tem que ter um prazo limitado, claro, mas com relação à condenação, à prisão condenatória, aquela disposta em lei, disposta na sentença, ela, sendo a sentença passível de reforma, essa hipótese ou essa chance, essa esperança, né, por mais grave que seja o crime, ela tem que ser mantida, tem que ser preservada. Se houver um risco de que aquela pessoa se mantenha na sociedade, a prisão não é pelo cumprimento da pena. A prisão é uma prisão cautelar. Então a gente tem que ter essa diferenciação da prisão processual com a prisão condenatória. Nós temos no Supremo Tribunal Federal, né, essa ação que teve um resultado quando do julgamento da cautelar, que ainda não houve o julgamento definitivo da ação. Ali a votação foi bem disputada, ali, acirrada, né? Os ministros mais antigos da casa, né, eles acabaram votando de acordo com o juramento que eles fizeram para a Constituição, como guardiões da Constituição Federal. Existe uma disposição na Constituição, assim como existe um dispositivo no Código de Processo Penal, no seu artigo 283, e que prevê exatamente essas condições, né, e especificamente essa garantia fundamental constitucional de a pessoa ter assegurado o processo até o seu trânsito no julgado, para que tenha o efetivo cumprimento da pena. Então, também com uma grande conquista, não só no Brasil, como em vários outros países. Nós temos o Pacto de San José, da Costa Rica, que traz dispositivo assim, muito claro nesse sentido. Então, a presunção de inocência, ela é uma garantia da liberdade, ela é uma garantia da dignidade, ela é uma garantia da segurança da parte, segurança jurídica. A gente observa, né, não só dos tribunais pelo país, né, mas também Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a possibilidade de reformas. Né? No meu entendimento, havendo possibilidade de reforma num processo só, a presunção de inocência tem que ser mantida. Nós tratamos de questões que são assim garantias fundamentais. Não se pode brincar com garantia fundamental. E alterações para amoldar
a uma determinada situação, né, como é o caso, né, dessas operações, né, de Polícia Federal, essa coisa que hoje tem, né, os crimes econômicos, né, de empresários, né, corrupção. A gente não está tratando só disso. Nós estamos tratando de todos os processos. Nós estamos tratando de questões mínimas do povo que não tem a instrução, do pobre, do desavisado. Não é? Então, a lei ela se aplica para todos. Então, havendo alterações do Código de Processo Penal, como, por exemplo, o aumento das penas, né? A gente vê o sistema carcerário da forma como se encontra. A prisão, ela resolve o sistema fechado, então a pessoa ainda não teve o processo terminado, com aquele acusada de um crime, né, que pode ser conduzido ali no recurso para absolvição. Então a gente não pode retirar dessa pessoa a condição de ter o trânsito em julgado para aí sim ver o decreto de prisão ou aplicação da pena efetivamente definida, entendeu? Então, com certeza, a presunção de inocência é muito importante. Muito bem. No último dia 15 de março de 2017, a Câmara aprovou a PEC que estabelece pré-requisitos e restrições para apresentação de recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. O projeto ainda irá para análise do Senado. O senhor entende como prejudicial essa limitação? Eu falando aqui, né, a impressão é que eu sou contra tudo, né? Mas não é isso aqui. A gente tem hoje também outra conquista. Não é? Na época, antes da Constituição de 88, né, havia a necessidade de se dar arguição de relevância do preceito federal. Isso era tratado no Supremo, inclusive com sessões secretas, né? Aí, quando vem a Constituição de 1988, que institui o recurso especial, ela trata do recurso em sua admissibilidade, no artigo 105. Tem duas alíneas, a linha A e a linha C. A linha A no tocante à infringência da norma federal e a linha C com relação ao dissídio jurisprudencial. Esses dois requisitos, que na verdade são filtros de acesso aos tribunais superiores, né? Posso ter a chave ou não do acesso para os tribunais superiores. Hoje é muito difícil, já é muito difícil de conseguir a admissão de um recurso especial. Ele primeiro passa pelos tribunais de origem, tanto tribunais de justiça como tribunais regionais federais e tal. Os vice-presidentes dos tribunais, eles têm essa atribuição, né, de decidir sobre uma primeira análise ali de admissibilidade dos recursos. E também analisar se esses recursos estão ou não vinculados a uma repercussão geral. Se estão ou não vinculados a um recurso repetitivo, né? E então essa foi uma conquista da Constituição. E agora, na verdade, estão querendo, né, assim, o projeto ele trata da inclusão de um parágrafo, né, nesse artigo 105, além das duas alíneas. Esse parágrafo ele traz de volta a arguição de relevância do preceito do preceito federal. E ele traz mais, né? Essa arguição de relevância ela tem que ter um efeito transcendente, não é? Ela tem que abranger a questão de uma forma muito maior do que aquela precisa causa. O que a gente está tratando aí
é de solucionar um problema interno do tribunal. Aquela jurisprudência defensiva, tanto falada hoje. Né? A jurisprudência defensiva, aquele julgamento, o que é? O processo, o recurso chega lá no STJ, aí vem súmula 7, súmula 5, súmula 126, tal, e eles todos indeferidos, né? Isso acaba trazendo uma multiplicação de recursos. Né? Então, o Superior Tribunal de Justiça, hoje com 33 ministros, ele não dá conta realmente, né, do número tão elevado de recursos. Mas não é afastando do jurisdicionado o acesso ao tribunal que se resolve o problema. Então, o tribunal ele tem que olhar para fora dele, com todo o respeito, e não para dentro. Né? Eu vou resolver uma questão interna, cortando, coartando, impedindo, obstando, criando mais obstáculos para o acesso. Por exemplo, em outros países, os tribunais eles têm um número maior de ministros. Então eu vou ter que aumentar o número de ministros, vou aumentar o custo disso? Pode ser. Para poder gerar porque assim, o acesso à justiça realmente ocorreu de anos para cá, que também foi uma conquista. Né? E não são todos os recursos que vão chegar lá em cima no tribunal. Né? A gente tem um filtro desde a primeira instância. Né? Então tem casos, até os próprios juizados especiais, né? Os recursos não chegam. Agora, quem é que gera para ser bem educado, que gera esse congestionamento para o tribunal? É aquele jurisdicionado que tem a questão privada dele específica, aquele caso concreto que quer ser apreciado? Não. Quem congestiona o Superior Tribunal de Justiça, em primeiro lugar, é o Estado. Em segundo lugar, se não me falha a memória aqui, são sei que tem as telefônicas também, então tem muitas ações. Né? Os bancos têm muitas ações. Planos de saúde? Planos de saúde têm muitas ações. E aquelas maçantes repetitivas. Porque, lamentavelmente, o processo, muitas vezes, é utilizado de uma forma deturpada, indevida, e o próprio judiciário é utilizado para gerir passivos. Então, acho que assim, existem hoje medidas muito importantes, como a aplicação de multas. O novo Código de Processo Civil trouxe, né, trouxe inovações importantes. O ministro pode decidir monocraticamente, não só os agravos, como recursos especiais. E o acesso ao tribunal ele é para todos os advogados do país. Né? Porque tem alguns advogados que terão mais facilidade, né, de furar esse bloqueio. Outros não. E aí o que acontece? A justiça não é completa. Então, o Tribunal da Cidadania, ele tem necessariamente, na minha modesta opinião, que enfrentar a questão olhando para o cidadão e não olhando para si. Não é cerceando o acesso que se pratica a justiça como um todo. Né? O processo hoje é eletrônico, né? É digitalizado, é muito fácil, muito mais rápido. Houve inovações aí magníficas, tecnológicas e tal. Né? Então, a facilitação de julgamento realmente é maior hoje. Mas não se pode tirar aí essa necessidade. Mas o motivo não pode ser o excesso de processo. Recentemente, nós tivemos episódios que evidenciaram a crise do sistema carcerário. Qual a opinião do senhor acerca desse assunto? E eu já vou lhe pedir um pouco mais de resumo. Brevidade, né? Brevidade. Não, vou ser bem breve nessa. Nós temos uma série de questões que a gente gostaria de perguntar. Tá, me desculpe, eu acabo me excedendo por... Não, mas que são tantas informações para cá. Essa mesmo é uma que daria para ficar falando horas. Mas o próprio Supremo... O senhor já desde já fica convidado para a próxima. Eu venho, com muito prazer. O próprio Supremo Tribunal Federal,
decidiu, assim, com muita ênfase, que é muito melhor se aplicar penas alternativas. Por exemplo, retornando às 10 medidas. As 10 medidas aumentam a pena, tornam hediondos os crimes. E o pior, na minha opinião, é que aumenta a pena mínima. Aumentando a pena mínima, a gente vai estar atingindo aquela pessoa que não tem condições, aquela multiplicidade enorme de processos. Dos casos de prisão no sistema carcerário, que é uma máquina de produção de novos crimes, né? O sistema carcerário hoje ele tem que ser reformado, porque não tem condições, com facções, mortes todos os dias, falta d'água, falta luz, numa cela que cabem 6, tem 60, então é desumano. Então o motivo da pena é a ressocialização do indivíduo, não é? Trazê-lo de volta para a sociedade. Nos casos de regime fechado, apenas 3% tem uma nova prática de crime. Aliás, nos casos de regime fechado, assim, quantos deles retornam para a prisão? Muito mais do que 3%. 3% é no caso das penas alternativas. Né? No outro caso, não. A pessoa sai para praticar o crime e volta para lá. Então, realmente o sistema carcerário ele tem que sofrer uma mexida, uma boa mexida. Né? E com relação às prisões preventivas que estão sendo praticadas no bojo da Operação Lava Jato? Elas representam... Os períodos alongados, o que o senhor... de 600... O Brasil hoje tem mais de 600 mil presos, né? É um percentual bem alto desses presos, tipo, acho que 40%, me parece, é relativo a essas prisões cautelares, né? Tanto temporárias como prisões preventivas. E existe uma banalização de determinados institutos que, né, mereceriam assim, uma atenção maior e um respeito maior às regras. Né? Então, a própria justificativa para se decretar uma prisão, né, ela tem que ser muito específica, severa. A gente está tratando da liberdade, né, o maior bem que a gente tem. A gente está aqui tranquilo, né, nós dois, nós todos aqui. Né? Então, a liberdade ela não se devolve. Né? A liberdade, a partir do momento que a pessoa entra num presídio... Então, a prisão preventiva é uma prisão processual, ela tem os seus requisitos e hoje a gente vê, a pessoa foi presa, se decreta a prisão, se decreta a quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, invade a casa dos outros, 6 horas da manhã está lá, a imprensa toda noticiando. Claro que a imprensa tem que noticiar, pois é notícia, né? Sites e mais sites, blogs, etc. Então, isso virou uma rotina, né, na nossa vida. Com relação ao vazamento, nas últimas semanas, do conteúdo das informações processuais, qual é a sua opinião? O senhor acha que informações que são protegidas por sigilo, quando são vazadas, elas podem ser anuladas futuramente? Sim, elas podem ser. Acho que o vazamento assim, é relativo, né? Você tem que ver de que forma que isso se deu, se gerou realmente uma nulidade no processo. Mas a partir do momento que existe um sigilo, esse sigilo não se aplica entre as partes, mas ele se aplica para todo o restante da população do planeta, nem daqui. Então o sigilo ele tem que ser respeitado. Não posso vazar, selecionar uma determinada informação, como é o caso das delações premiadas. Né? Hoje as delações, né, o processo penal mudou por completo. Né? As delações, hoje, por incrível que pareça, são homologadas delações sem que haja inquérito, sem que haja processo. Aí a pessoa fez uma delação, ela também pode ir lá e fazer um recall.
Sabe, a pessoa que fez a delação, ela tem que contar a verdade, ela tem que corroborar aquilo que ela disse, e não depois falar, pera lá, esqueci disso, deixa eu dar uma mudada e tal. Ou a pessoa fazer uma delação e o Ministério Público tem a disponibilidade de fixar a pena e tal. O processo penal, ele não é disponível, ele é público, ele é uma segurança de todos. Então, tem que ter um rigor maior para a homologação dessas delações premiadas, né, analisar efetivamente aquilo que possa ou não, né, gerar, inclusive nos aspectos extrínsecos mesmo, né, para a homologação. E uma última questão, qual é a opinião do senhor com relação às conduções coercitivas que estão sendo tão praticadas ultimamente nas diversas operações que têm sido feitas? Não, isso daí assim, amoldar. A condução coercitiva, ela existe em que hipótese? A pessoa é intimada para comparecer diante da autoridade judicial, e aí se estendeu para a autoridade policial. Então ela é intimada e não compareceu, sem justificativa. Ela é intimada e não compareceu sem justificativa. Aí sim, ela seria conduzida coercitivamente. Agora, de antemão, ir lá conduzir a pessoa sem ela conhecer o processo, sem ela saber o que está acontecendo, sem ela saber para onde ela está indo, entendeu? É retornar ao vetusta época da ditadura militar, com todo respeito. Não existe esse instituto de conduzir a pessoa coercitivamente assim. Mas eu conduzi porque senão eu ia prender. Entendeu? Não é justificativa para retirar a pessoa do seu lar, retirar a pessoa de onde ela esteja, conduzir a pessoa sem ela ter oportunidade de saber o que está acontecendo. Então, a condução coercitiva, essa condução coercitiva, ela não existe, né? O Instituto da Condução Coercitiva é outro. Doutor Miguel, o senhor tem mais alguma consideração final a fazer? Depois de tudo que nós já conversamos? Teria muitas coisas a fazer. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui respondendo essas questões aqui para o programa, me colocar à disposição sempre que for necessário, lisonjear aqui a atividade do Instituto dos Advogados de São Paulo, tão importante, né, para toda a classe jurídica, para a população como um todo. É um instituto que tem 142 anos de existência, né, tão antigo quanto esse Tribunal de Justiça, também lindo aqui onde nós estamos. Então é um agradecimento e realmente estimular, eu acho, a proteção das nossas garantias, ter alterações nas leis, mas que desde que elas sejam lícitas, respeitem a Constituição, né, sem que haja abusos de poder, sem que haja excesso de poder, né, e primando pela igualdade no processo, que é isso que faz um Estado democrático de direito melhor e que a gente possa conviver com isso. Eu agradeço muito a participação do Dr. Miguel Pereira Neto, que faz parte de um dos maiores escritórios de advocacia do país, o Lacaz, Martins, Pereira Neto, Gurevitch e Chueire. E esse é mais um programa do nosso Tribunal de Justiça e do Instituto dos Advogados, IASP, do Código de Honra. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Muito obrigado.